E nos últimos anos, o Santos deixou de faturar pelo menos 350 milhões com 10 jogadores. Pelo menos 10 jogadores e pelo menos 350 milhões. Vamos falar quais são esses atletas, quais valores eles poderiam ter sido negociados e para evitar isso, o Santos deve adotar uma nova regra, a Lei Edu Dracena. Lógico que é um nome fantasia que estamos utilizando aqui para explicar quais processos o Santos pretende adotar nas futuras negociações dos novos contratos dos meninos da Vila. Matéria da UOL que diz o seguinte: para evitar tantos problemas, Dracena quer trabalhar com antecedência em dois casos. Antes de subir ao profissional, o jogador terá de assinar um contrato longo. E assim que o atleta completar 18 anos, normalmente a um ano do fim do contrato assinado aos 16, o clube já irá renovar o vínculo, pelo menos dos jogadores com maior potencial. Com carta branca de Andrés Rueda, Edu Dracena adotou uma regra radical no Santos. Ninguém da base será promovido ao elenco profissional sem um contrato longo. O atleta em questão pode até treinar com o técnico Fábio Carilli, mas não será relacionado para jogos antes de renovar. Esse recado já foi dado a jogadores, familiares e empresários. Dracena entende que dessa forma as renovações serão mais fáceis, pelo fato de todo garoto querer jogar profissionalmente. Com salário compatível e multa rescisória alta, o menino da Vila pode subir sem colocar o clube em risco no mercado. A lei Edu Dracena também foi conversada com Carilli. Se tiver alguma demanda de última hora e a renovação não puder ser feita a tempo, ele precisará improvisar. Abre aspas ao Dracena. A Covid deixa a gente exposto, mas o jogador só vai jogar com um contrato longo. A gente improvisa, dá um jeito, mas não vai jogar. Marcos Leonardo foi o último, fecha aspas, ao Edu Dracena. Então, para evitar justamente que casos como esses que nós vamos citar, né, de jogadores que deixaram o Santos ou de graça ou com uma compensação mínima, né, bem menor do que o Santos poderia de fato ter conseguido, para que o Santos consiga se proteger, para que o jogador não jogue profissionalmente, se destaque, faça gols, chame a atenção principalmente de clubes europeus, e aí o Santos fica a ver navios, porque aí o atleta é seduzido pelo time da Europa, não quer renovar com o Santos e acaba, né, saindo de graça, e o Santos que formou, o Santos que investiu no atleta, acaba ficando sem nada. E agora vamos a esses 10 jogadores que a gente citou no começo do vídeo que deixaram o Santos ou de graça ou com o Santos recebendo uma compensação mínima. Começando por Caio Henrique. Nem estreou no profissional, sem acordo por renovação ainda na base, acertou com o Atlético de Madrid da Espanha. O valor de mercado, segundo o site Transfer Market, é de 18 milhões de euros. 108 milhões. Outro exemplo, Robson Bambu, que atualmente está no Corinthians, né, está emprestado, subiu a menos de 6 meses do fim do vínculo e com pré-contrato assinado com o Atlético Paranaense. O Santos entrou na justiça e ganhou indenização de 7 milhões. O Furacão vendeu o defensor ao Nice da França por 47 milhões. Valor de mercado, 3 milhões de euros, 18 milhões de reais. Né? Inclusive, o Atlético Paranaense acabou vendendo muito bem o Robson Bambu. O Santos só conseguiu pegar um valor, né, pelo atleta porque entrou na justiça, porque entendeu que o jogador já estava acertado, né, com o Atlético Paranaense, foi para a justiça e a justiça acabou dando ganho de causa ao Santos. Mas é um caso clássico. Subiu o jogador com o contrato terminando para o elenco profissional. Se destacou, chamou a atenção de outro clube. Gustavo Henrique, renovação do menino da Vila virou novela, mas o atleta seguiu atuando até o fim do Brasileirão, mesmo com o vínculo vencendo e podendo assinar um pré-contrato. Deixou o clube de graça para o Flamengo. Valor de mercado 3 milhões de euros, 18 milhões de reais. E eu lembro, né, que nas entrevistas pós-jogo do Gustavo Henrique, ele sempre falando: não, a gente vai conversar, vamos em busca de uma renovação.
e já estava acertado com o Flamengo, né? Vai saber há quanto tempo o Gustavo Henrique já não sabia que atuaria pelo clube carioca. Outro zagueiro, Kaique Rocha, não estreou profissionalmente. A renovação travou ainda na base e, já podendo assinar um pré-contrato, o zagueiro foi vendido à Sampdoria, da Itália, por 1,25 milhão de euros, 5,7 milhões na época. Valor de mercado, 1 milhão de euros, 6 milhões de reais. O Santos poderia ter faturado um pouquinho a mais, ou até mesmo, né, permanecido com um atleta que é um bom zagueiro, está no Internacional agora, e poderia ter vendido por mais, né, virar titular, poder chamar a atenção de um outro clube da Europa e faturar mais. Léo Cittadini, o meia chegou ainda na base, foi campeão na Copinha em 2013 e ficou até 2018 no clube. Em seu último ano, jogou mesmo com o vínculo vencendo. Não acertou renovação e se transferiu de graça ao Atlético Paranaense. Valor de mercado, 2 milhões de euros, 12 milhões de reais. André Anderson, esse aqui alguns não conhecem. O meio atacante era tido como uma das principais promessas da base santista, mas não chegou a um acordo e sairia de graça se o Peixe não tivesse feito um acordo com a Lazio para receber 400 mil euros. O valor de mercado, 1,7 milhão de euros, 10 milhões de reais. Giovanni Manson, o staff do camisa 10 da aclamada geração 2002 santista, alega que nunca foi chamado para negociar o primeiro contrato profissional do jogador. Giovanni, que tem o nome em homenagem ao meia que jogou no Peixe, né, o G10, saiu de graça e acertou com o Ajax. Valor de mercado, 850 mil euros, 5 milhões de reais. E Yuri Alberto, esse aqui eu acho que é um dos exemplos que mais faz com que o torcedor santista fique com raiva da forma como as últimas gestões trataram os jogadores do Santos, né, que fizeram uma renovação, não dá certo, foi para o Internacional e o Internacional vendeu ao Zenit por 150 milhões de reais. E o Santos, né, só tem 5% do atleta. Mas lendo aqui, o parceiro de Rodrigo na base subiu ao profissional e foi desacreditado pelo clube, que viu seu contrato chegando ao fim e não fez grande esforço para renovar. Yuri Alberto saiu de graça, mas o Santos manteve 10% dos direitos em acordo com o Internacional. Aqui é 5%, tá? É 5%. O centroavante acaba de ser vendido ao Zenit por 25 milhões de euros, 150 milhões de reais, né? Valor de mercado, 12 milhões de euros, 72 milhões de reais. Aliás, o Internacional fez uma venda muito boa pelo Yuri Alberto. Outro atacante, Caio Jorge. Outro atacante que brilhou na base e seguiu jogando e brilhando no profissional até perto do fim do vínculo. Com a Europa de olho, o Santos não foi capaz de segurar o jogador, que acertou com a Juventus da Itália. O Peixe fez um acordo para não sair de mãos abanando e recebeu 18 milhões e meio, além de poder ganhar mais 6 milhões por metas. O valor de mercado, 12 milhões de euros, 72 milhões de reais. O Santos tentou, né, renovar com o Caio Jorge, também tinha a promessa de que o atleta renovaria, mas acabou não renovando. Danilo Pereira, esse também não é tão conhecido assim pelo torcedor santista. O próprio atacante já disse em entrevista que o Santos não quis renovar seu contrato. Assim, o Ajax aproveitou e levou o atleta de graça. Valor de mercado, 4,2 milhões de euros, o que dá 25 milhões de reais. Então, o Santos precisa evitar que esses casos se repitam. Então, com essa lei do Dracena, né, já que estamos nomeando assim, é para evitar que, primeiro, o jogador vá ao time principal com um contrato perto do fim, seja vitrine, fazendo boas atuações, gols, assistência, ou se é defensor, né, defendendo bem, chega um outro clube do Brasil ou do exterior, acaba levando. E também virar novela. Não renova? Então, beleza, vai ser afastado. Só vai jogar se renovar. Como o próprio Edu Dracena disse, né, no começo desse vídeo, da matéria da UOL, só vai atuar quem tem contrato com o Santos. E aí, até mesmo uma fala, né? Ah, pode, se tiver que improvisar, vai improvisar. Só que aí eu não concordo. Aí o clube também tem que ter um elenco para que essas coisas não aconteçam.
para que você consiga, caso não tenha, sei lá, um lateral, você tenha um outro lateral, né, para que você consiga jogar, não ficar improvisando, porque também senão você acaba, né, prejudicando o time. Você, entre aspas, ajuda de um lado e prejudica do outro. Então precisa ter um planejamento. É uma situação que é muito complexa, né? Você precisa ter um time bem montado, bem estruturado em termos de contrato, mas também de peças de reposição, para que caso algum jogador que seja titular não possa jogar, você não fique na mão, né? Mas de fato eu espero que o Edu Dracena consiga implementar isso, que os jogadores, empresários e familiares também tenham uma mentalidade de que se firmar aqui no Santos, conseguir se destacar, conseguir ganhar títulos, pode ser vendido, né, para um grande clube da Europa, pode inclusive chegar na Europa mais preparado para brigar por uma titularidade, como aconteceu com o Rodrigo, como aconteceu com o próprio Neymar, né? E também até mesmo no salário. Às vezes você já sai aqui muito bem do Brasil, você chega com um salário maior na Europa. Às vezes você não está tão firmado aqui no Brasil, você chega com um salário menor na Europa. Então, tudo isso também os familiares, jogadores e empresários precisam pensar. Não é só a questão do Santos, mas também, né, o futuro desses jogadores pós-Santos. Espero que dê certo, né, tanto os jogadores consigam cumprir os seus objetivos, suas metas, e o Santos também, e todo mundo possa ficar feliz. E o principal, o Santos não ser mais vitrine. Vitrine de graça, né? Porque uma coisa é você ser vitrine e receber, outra coisa é você colocar o jogador ali para o mundo todo saber quem é, e no final das contas o cara vai, vira as costas e você fica chupando o dedo. Então espero que essas coisas não aconteçam mais no Santos Futebol Clube. Me deixa aqui nos comentários se um desses jogadores, né, que a gente citou, se poderia ter sido inclusive mais aproveitado pelo Santos, ou também aquilo que eu sempre falo, né? Independente se o jogador é bom ou ruim, o Santos tem que fazer de tudo para conseguir faturar, porque esses jogadores tiveram um custo, tanto de formação como também de salário, né? Não jogam de graça aqui no Santos Futebol Clube. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Não se esquece de deixar o seu like, se inscreve também no canal para você não perder nenhum conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço para vocês.